Olá, este é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e hoje nós iremos conversar com a professora Raquel Recuero. Ela é professora da Universidade Federal de Pelotas e da URGS, é doutora em Comunicação e Informação e faz um trabalho já há muitos anos de pesquisa sobre o discurso na internet. Professora Raquel, uma satisfação tê-la conosco no programa. Eu quero começar lhe perguntando mais abertamente sobre o seu trabalho. A senhora tem tido uma trajetória de pesquisa muito importante no Brasil sobre redes sociais. Dá para contar um pouquinho para nós o que é essa pesquisa, o que é essa trajetória? Bom, olá a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. A minha trajetória, na verdade, ela vem muito de um interesse na tecnologia, um interesse nos impactos que a tecnologia tem no dia a dia das pessoas. E nos problemas e nas questões que isso traz. Então, eu lembro que eu era estudante na universidade ainda, e minha universidade foi uma das primeiras a ter acesso à internet e tal, e a gente ia lá ver o que era aquilo, uau, internet, e a primeira coisa que me impactou, então, era esse impacto na vida social das pessoas, que era o primeiro, assim, que a gente percebia, né? As pessoas começavam a usar a internet para encontrar outras pessoas. Claro que isso vai evoluindo, né? Vai modificando com o tempo. E aí o meu interesse vai um pouquinho mais para como que os grupos sociais se interpretam na rede, né? Como que a gente representa as nossas conexões, as pessoas que a gente conhece, como que a gente troca informação, que informação circula, que informação não circula, como é que a gente se socializa, né? Quais são os discursos que são construídos aí, quais discursos são legitimados. E aí, então, vai se constituir, né, um pouco esse campo que eu trabalho hoje, que é o campo da pesquisa em discurso, mídia social, né, e internet. Muito bem. Eu me recordo que já nas eleições de 2018, o seu trabalho demonstrava claramente nas redes a polarização que existia durante todo o processo eleitoral de 2018. Esse cenário de polarização, ele está presente hoje também na discussão sobre a pandemia do novo coronavírus. O que o seu trabalho tem percebido, tem descoberto a respeito disso? Então, Rolim, essa é uma das questões que eu acho mais chave para a gente trabalhar com a desinformação hoje. Então, nesse momento em que a gente tem uma pandemia, ao mesmo tempo que a gente tem essa pandemia, a gente tem o que alguns pesquisadores chamam de infodemia, que é um problema de difusão de informações enganosas, informações fabricadas, que visam influenciar a opinião pública e as ações das pessoas, de modo a trazer algum prejuízo para a sociedade. Então, além de um problema de saúde pública, a gente tem um problema de informação sobre a saúde pública. E isso tem sido observado particularmente em todos os países onde tivemos essa polarização política aparecendo com grande intensidade. O Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, o volume de desinformação parece ser muito maior do que em outros países. Na nossa pesquisa, que a gente está trabalhando um pouquinho sobre isso no Brasil, o que a gente observou? Que parece que as redes que se polarizaram na mídia social, ou seja, que criaram grupos, geraram aquelas estradas através das quais a desinformação sobre a pandemia está andando. Uhum. Sim. Nesse caso, por exemplo, é visível na internet esses clusters de pessoas que defendem, por exemplo, o isolamento social e aqueles que são contra o isolamento social ou que defendem a cloroquina como solução para todos os problemas da pandemia. Isso aparece claramente nessas bolhas de informação? Sim, exatamente. O que acontece? As bolhas políticas viraram bolhas políticas e discutindo a questão da saúde pública. Então, isso se tornou um assunto que não tem a ver só com a saúde pública, tem a ver com a ideologia política. Então, isso é um problema gigantesco, porque a gente não precisa só informar as pessoas. Imagina quando tiver uma vacina, a gente precisa convencer as pessoas a tomarem a vacina. E para que isso aconteça, a gente precisa fazer com que a informação chegue. E a ideia essa da polarização é que a informação que está de um lado, ela não chega do outro. A informação que circula de um lado não circula no outro. E há uma tendência muito forte
de que porque esses grupos estão muito isolados, que eles sejam espaços perfeitos para circular desinformação sobre saúde pública que está alinhada a uma ideologia política. E é extremamente difícil desmentir isso. A gente tem observado que ferramentas informativas, jornais, fact-checking, nada disso consegue penetrar essas bolhas, porque é filtrado pelas pessoas. Então, vão surgindo narrativas alternativas sobre a realidade e as pessoas vão se radicalizando, entende? É um processo de radicalização que vem do discurso político, vem da discussão política e que agora está passando também para a saúde pública. Então, é um problema que eu acho gigantesco, que a gente precisa realmente achar estratégias para lidar com isso. Sim. No caso do Brasil, especialmente, isso talvez seja muito mais grave, né? Especialmente no WhatsApp, no Facebook. Mas tu mencionavas que também em outros lugares acontecem coisas semelhantes, né? Por conta da polarização política. O mundo inteiro está discutindo, professora Raquel, o que fazer diante disso. Eu tenho visto, por exemplo, sugestões de alterações legais. Há um tema que envolve a responsabilidade das plataformas, por exemplo, sei lá, do Facebook, do Google, etc. Qual é a sua opinião? Por onde nós podemos construir ou começar a construir uma solução para esse problema de desinformação que parece tão grave? A gente tem um problema, esse problema ele tem vários aspectos, tá? Ele passa desde a questão do letramento digital, ou seja, o fato de que as pessoas não foram educadas para trabalhar com mídia social, vê que é extremamente comum a gente encontrar as pessoas, quer dizer, antes da pandemia, né? E tá ouvindo o que as pessoas estão dizendo, e as pessoas dizerem coisas como: bah, tu viu tal informação? Não, aonde que tu encontraste? Ah, tá no Facebook. Como se o Facebook fosse um veículo informativo, fosse um jornal, fosse alguma coisa desse tipo. Quando, na verdade, aquilo que a gente tem circulando no Facebook são coisas que outras pessoas disseram. O WhatsApp é uma outra ferramenta extremamente complexa, porque a informação vem de pessoas que a gente conhece, vem de pessoas que em algum momento têm algum tipo de legitimidade, e as pessoas pegam a informação. Que muitas vezes o WhatsApp assim, tem uma quantidade imensa de informação completamente fabricada. Não estamos falando aqui de uma distorção, mas de fabricação total. Informação do tipo: vamos fazer gargarejo com água quente porque não pega coronavírus. E as pessoas passam porque elas, não, pelo sim, pelo não, eu passei para todo mundo que eu conheço. E isso gera um comportamento, isso gera um prejuízo para a saúde. E é claro que a gente precisa olhar para isso, né? Então, isso tem sido observado nesse país, e sim, e ver que agora a gente tem algumas ações da Polícia Federal no sentido de andar atrás de fábricas de fake news, porque, assim, na média, essas ações não são ações de um indivíduo desavisado que não sabe o que está acontecendo e vai lá e publica isso. O que a gente tem observado são ações de guerrilha informativa, que são feitas por fazendas de robôs, certo? Ou seja, é uma mesma informação igual, aparecendo em centenas de contas, centenas de sites, centenas de grupos no WhatsApp ao mesmo tempo. Então, não são coisas ao acaso, não são. Então, há sim uma necessidade, eu acho, do Estado exigir responsabilidade das plataformas e responsabilizar as pessoas, né? E ver bem que, assim, no caso das plataformas, eu acho que a gente tem um problema mais sério, porque são plataformas que não estão no Brasil, que são maiores que países, que têm várias línguas ali ao mesmo tempo. É muito difícil moderar esse tipo de conteúdo. É muito difícil. Como é que a gente modera? Então, além disso, as plataformas teriam que fazer um trabalho aí de monitoramento e tal, que nem sempre é muito interessante, porque cuida que elas monetizam em cima do número de usuários ativos. E contas automatizadas e robôs são muito ativos. E é sempre difícil identificar onde que está a conta e onde que está a pessoa, né? Então, é uma questão bem complexa. No caso do Brasil, a nossa Constituição ela assegura a liberdade de expressão, é um direito básico, fundamental de qualquer regime democrático, enfim, o Brasil tem isso muito firme, mas ela diz também que se veda o anonimato, é vedado o anonimato. Sempre que nós começamos a discutir no Brasil sobre fake news ou responsabilização de pessoas que inventam notícias, que inventam matérias flagrantemente mentirosas mesmo, surge essa conversa de liberdade de expressão. Como é que a gente faz esse equilíbrio, professora Raquel, entre liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, compromisso com a verdade e o combate ao próprio anonimato? Uma das coisas que a gente tem observado, Rolim, isso que tu falaste é uma questão que a gente sempre traz na discussão do grupo, é o seguinte: boa parte dessas informações,
elas são publicadas em sites, em ferramentas que se travestem de veículos jornalísticos, que a gente tem chamado de veículos hiperpartidários, ok? E esses veículos, curiosamente, eles não são assinados. Não existe, ou então a assinatura de todas as matérias é de uma pessoa com nome genérico, não tem... a ferramenta está hospedada fora do Brasil, não está no nome da pessoa. Então, quer dizer, há elementos aí para a gente ir atrás de quem está publicando isso. Porque a Constituição brasileira veda o anonimato. Então, eu posso falar o que eu quiser, desde que eu exponha a minha cara e diga, não, sou eu que estou falando. E claro, tem limites para a liberdade de expressão, né? Mas nesses casos, a gente tem uma indústria que tenta travestir o que está publicando de notícia, de informação que foi jornalisticamente apurada. A gente viu, por exemplo, no final do segundo turno, os ataques à urna eletrônica da democracia brasileira, com informações completamente fabricadas, mostrando vídeos onde as pessoas pegavam a urna e a urna já tinha votos computados. Isso gerou uma dúvida gigante das pessoas se seu voto, afinal de contas, ia contar. E ninguém fez nada, assim, a gente chegou num momento de descrédito que eu acho dramático para a nossa democracia, com ferramentas, vídeos que foram publicados que não tinham autor. E é claro, além disso, a gente tem a responsabilidade daquelas pessoas que são pessoas influenciadoras, que é o que eu quero dizer com isso, sujeitos que usam suas redes com uma audiência massiva, ou seja, pessoas que monetizam em cima dessa audiência, que precisam se responsabilizar pelo que publicam. Então, outra coisa que a gente tem observado é que quando as pessoas publicam uma desinformação deste nível, por exemplo, um vídeo mostrando que a urna eletrônica, veja só que absurdo, tu liga a urna e ela já tem 30 votos registrados. Um vídeo completamente fabricado. Essa pessoa não tem responsabilidade sobre essa informação? Então, ela publica e a sua rede, imediatamente, o que acontece com a informação? Ela, pum, viraliza. Então, antes, no princípio, a gente tem um monte de robozinho e tal lá publicando a informação ao mesmo tempo, mas ela realmente ganha credibilidade quando os nossos influenciadores políticos, influenciadores sociais, mas principalmente políticos, que são aqueles que detêm a expertise do assunto, republicam a informação. E me parece que as pessoas aí não assumem a responsabilidade sobre isso, é uma coisa gravíssima. Sim. Eu vi há pouco tempo agora tivemos um episódio dessas notícias absurdas que circulam pelas redes sociais, que dava conta de que no norte do país caixões estariam sendo enterrados sem corpos dentro, e que essa seria uma estratégia de alguns governos para aumentar os números artificialmente de mortos pela Covid, para desgastar, no caso, o presidente da República. Enfim, a notícia era mais ou menos essa. E é impressionante porque algumas pessoas não só reproduziram essa notícia, como muitas acreditaram nela. E houve um caso, pelo menos um caso documentado, de uma família que foi abrir o caixão para ter certeza que seu familiar estava lá e acabaram todos adquirindo a Covid. Parece que 5 pessoas da família foram infectadas ao abrirem o caixão. Então, há um problema hoje já, quando envolve temas da saúde, que não é só mais a manipulação política, mas é também a morte de pessoas, né? Está se jogando com a vida das pessoas quando se produz esse tipo de informação. Exatamente. Exatamente. É uma coisa muito séria, eu acho, extremamente grave, que vai além de um debate político da esfera pública democrática e que tem um efeito direto sobre a vida das pessoas. Bom, a gente não vai muito longe. Nos Estados Unidos, que é outro problema que tem, outro país que tem essa questão da polarização e do discurso extremado, o presidente comentou sobre que as pessoas deveriam, né, tomar desinfetante para ficarem boas e não pegarem a doença. E muitas pessoas tomaram e morreram. Tomaram, né? É uma coisa absurda. Deixa eu lhe propor, professora Raquel, a gente tem no programa aqui uma janela que a gente chama de frase de atitude. Eu queria lhe mostrar uma frase de uma autora que eu gosto muito, que é Hannah Arendt, e gostaria de ouvir o seu comentário sobre essa frase. Hannah Arendt disse: em um mundo em constante mudança, de forma a se tornar incompreensível, as massas chegam a um ponto no qual acreditam, ao mesmo tempo, em tudo e em nada. Pensam que tudo é possível e nada é verdade. Será que a Hannah Arendt adivinhou o que nós estamos passando hoje? Pois eu acho que o trabalho da Hannah Arendt, infelizmente, ainda é bastante profético nos nossos tempos, né? Ela escreveu em momentos bastante semelhantes de extremismo ideológico, de ataques à imprensa, ataques à esfera pública de um modo geral, e me parece que é bastante profético em vários momentos, inclusive nos livros em que ela fala da questão do ódio, né?
Sim, sim. Voltando ao nosso tema da desinformação, do ponto de vista da democracia, né, nós temos tradicionalmente na experiência democrática contemporânea essa ideia de uma esfera pública regrada, onde as pessoas aparecem, onde elas defendem opiniões divergentes, onde é possível se debater publicamente, as pessoas têm, portanto, acesso ao contraditório. Hoje, como grande parte das pessoas recebe informações nessas plataformas fechadas, é como se não tivéssemos mais a chance do contraditório, né? Do ponto de vista da democracia, isso não é um problema estrutural? O que lhe parece a respeito das ameaças à democracia que esse tipo de problema trazem, professora Raquel? Eu acho que é um problema gravíssimo para a democracia, porque o processo que nós temos observado é um processo de extremização e radicalização das pessoas. Então, o que acontece? Na mídia social, as pessoas vão tendo contato com os conteúdos que elas concordam, certo? Que faz algum tipo de ressoa em mim. Então, eu estou lá no meu grupo, estou recebendo esse tipo de informação, e eu começo a ver, isso foi muito verdadeiro durante o período das eleições, eu começo a ver aquelas pessoas que falavam aquelas coisas que eu não concordo, absurdos e tal, então o que eu vou fazendo? Eu vou tirando essas pessoas da minha rede, vou silenciando, vou deletando, e aí eu vou formando a bolha, certo? E coletivamente essas pessoas acabam filtrando o tipo de informação que chega em mim e que não chega, porque não é tudo que é publicado pela minha rede que chega em mim. São aquelas informações que as pessoas que estão próximas de mim legitimam ou não. Então, o algoritmo aí tem um papel importante. E quando eu começo a receber muitas informações que falam para as minhas crenças, e que às vezes nem falam para as minhas crenças, mas que se repetem muitas vezes, eu começo a achar que não, mas vê bem, tem realmente um fundamento até a Terra ser plana, porque veja quantas pessoas estão dizendo isso. Veja quantas autoridades que eu acredito estão dizendo isso. Então, a gente começa a ter um fenômeno que é muito semelhante ao fenômeno de radicalização terrorista, gente. É isso que a gente está falando. É um fenômeno de radicalização e alienação extrema das pessoas que consegue levar as pessoas para extremos. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não está se dando conta do risco que isso é para o processo democrático. De como a gente está realmente limando a esfera pública, não existe mais um debate coletivo, porque as pessoas vão silenciando. Existe, nesses grupos circulam informações do tipo, veja bem, tal coisa é a verdade. Se você vê a mídia falando diferente, a mídia mente. A mídia está tentando te manipular. Não dê bola para a mídia. Então, eu vou desacreditando todos aqueles elementos que fazem parte de uma esfera pública democrática, que levam a informação, que é o debate, que é o contraditório, que são os veículos informativos e jornalísticos. Então, tudo isso eu vou tirando fora. E eu vou alienando as pessoas, né? E eu acho uma coisa muito séria. Sim. E uma coisa que me impressiona muito, não sei se na pesquisa que vocês têm feito, se isso aparece também, há alguma relação, professora Raquel, entre escolaridade e desinformação que seja significativa? Porque que me preocupa muito é ver pessoas com nível superior, eu tenho amigos, conhecidos, parentes, enfim, todo mundo tem, né? Que vivem em bolhas dessa natureza e que acreditam nas coisas mais desarrazoadas, embora sejam pessoas com formação universitária, enfim. Qual a relação entre a alfabetização digital e níveis de escolaridade no Brasil? Isso aparece também fortemente no trabalho que vocês realizam? A gente não tem feito, quer dizer, a gente não conseguiu, esse é um plano para médio prazo, mas a gente ainda não tem os recursos necessários, fazer esse tipo de pesquisa de quem é o usuário que compartilha desinformação e por que ele faz. Mas o que eu posso falar em termos de alfabetização digital no Brasil? A alfabetização digital no Brasil ela é melhor entre os mais jovens, né? E ela é pior entre os mais velhos. Cuida que o Brasil é um país que vem de um período de 30 anos de ditadura, onde as pessoas se acostumaram nesse período a receber aquela informação que dava na TV ou dava no jornal, não existiam outros, certo? E nesse período a gente tem uma formação onde as pessoas não discutiam as notícias eram o que eram. O que acontece? Nesse período agora, a gente começa a ter essas pessoas que tiveram essa formação, nunca se falou em educação para mídia no Brasil, nunca se falou em discutir letramento midiático, letramento digital, e a gente tem os mais jovens. Os mais jovens são geralmente os menos propícios a acreditar em desinformação, mas
a grande maioria da pirâmide ainda são as pessoas um pouco mais velhas, né? Da pirâmide que influencia as questões democráticas. E essas pessoas, então, elas já não têm esse letramento aí. Mídia social é uma coisa recente. Elas têm essa alfabetização ainda de períodos anteriores. Então, quer dizer, é uma questão muito complexa, eu acho. Eu acho que a gente combater esse problema passa muito por alfabetização digital, passa muito por um trabalho nas escolas, e entre as gerações também, né? Porque se a gente consegue educar o jovem educa o pai, educa a mãe, educa a avó, né? Claro, claro. E nesse ponto nós temos esse curso, temos de alfabetização digital, há um esforço já de algum projeto específico em escolas. Agora na pandemia certamente é impossível fazer isso, mas está se pensando concretamente nisso no Brasil? Olha, até onde eu sei, não. Até onde eu sei, a gente ainda tem dificuldade de falar para as pessoas que a gente tem uma epidemia de desinformação junto com a epidemia do coronavírus, por exemplo. Me parece que as autoridades, isso é uma discussão que a gente já tem feito em vários espaços dentro do Brasil, não levam essa questão tão a sério quanto eu acho que ela deveria ser levada nesse momento. Me parece que as pessoas ainda desconhecem um pouco o impacto que isso vai ter. É como eu digo, não é só uma questão política das pessoas pensarem, mas eu estou defendendo ou condenando o Ministério da Saúde ou o governo, não sei o quê. O problema vai ser pior, o problema vai ser informar as pessoas quando a gente tiver um tratamento, quando a gente entende. A gente não consegue, hoje a gente tem uma queda nos níveis de vacinação no Brasil, porque as pessoas decidem que a vacina, olha lá, a internet está me dizendo que não presta, que é uma maneira de me transformar num zumbi. Então, a gente precisa fazer um trabalho nesse sentido, eu acho. Mas sim, passa por letramento digital e passa por um letramento digital na família, eu acho também. Né? Sim, sim. Por fim, deixa eu lhe perguntar alguma coisa sobre as novidades que estão surgindo do ponto de vista da informática e nas próprias redes sociais. A gente teve recentemente agora essa iniciativa que apareceu no Brasil do Sleeping Giants, né? Enfim, um grupo de pessoas, no caso, pelo que eu sei, foi um único estudante aqui no Brasil que anonimamente traz essa ferramenta para permitir que as empresas que anunciam em sites de produção de fake news possam, de fato, ser alertadas sobre isso e tenham o seu nome exposto publicamente. Parece que a repercussão disso tem sido muito positiva, né? O que a senhora poderia falar a respeito disso, do contraveneno? Quer dizer, o que se pode imaginar, inclusive na própria tecnologia digital, de assegurar algum tipo de vacina, algum tipo de contraveneno para a desinformação? Então, eu acho que a gente precisa ter políticas públicas nesse sentido. Eu acho que a gente precisa entender que a desinformação hoje é uma prática de guerrilha informativa e a gente precisa desenvolver ferramentas proativamente. A gente não pode ficar esperando que as pessoas vão procurar as ferramentas. Para isso, elas precisam ter algum tipo de letramento, que não vai ser uma coisa que vai acontecer no curtíssimo prazo. Então, eu acho que a gente precisa usar estratégias semelhantes às estratégias que a desinformação usa. E o Sleeping Giants faz exatamente isso. Ele vai num dos lugares que para mim, o fundamental é quem financia. Claro que não são só esses sites que financiam, tem outros financiamentos aí. Essas ações não são ações, como eu disse, feitas por alguém sozinho na sua casa, que lançou lá São coisas orquestradas. Então, há um financiamento. Da onde sai esse dinheiro? Então, o Sleeping Giants está indo para um dos lados do financiamento, que é o anúncio nessas páginas, que muitas vezes as empresas não sabem que seu nome aparece lá, né? Porque elas solicitam um perfil, a pessoa cadastra esse perfil e o anúncio aparece lá. Mas que é fundamental, porque é uma maneira de reduzir o financiamento e reduzir o impacto desses produtores de conteúdo falso, né? E reduzir, consequentemente, o alcance desse conteúdo. Então, é uma estratégia que, para mim, é uma das melhores que a gente tem até o momento. Concluindo a nossa entrevista, professora Raquel, nós temos hoje uma CPI no Congresso Nacional sobre fake news, nós temos uma investigação aberta pelo Supremo Tribunal Federal, e isso tudo está em discussão hoje no Brasil. Podemos talvez concluir esse processo com mudanças legislativas ou com punições, sabe-se lá. Que papel a pesquisa que vem sendo realizada no Brasil sobre esses temas pode cumprir? Vocês têm condições, por exemplo, de subsidiar esses órgãos com dados concretos a partir dessas pesquisas? Olha, Rolim, desde 2018, os pesquisadores do Brasil fizeram uma manifestação às autoridades já avisando, né, desses exércitos, dessa desinformação massiva e de como que isso poderia ter um impacto negativo nas eleições e nos nossos processos democráticos. Eu acho que os pesquisadores estão mostrando, estão criando ferramentas, estão criando
estão criando elementos que podem mostrar de onde sai, por onde sai. Só que as pessoas às vezes me perguntam, mas vocês não têm como denunciar? Olha, a gente pode ir até ali e dizer, isso existe. Mas eu não tenho um mandato judicial para ver o que acontece depois do servidor, eu não tenho autoridade para chegar lá. Então a gente precisa realmente que as instâncias investigativas, que as instâncias do Estado, né, ajudem esse combate, e evidentemente que os pesquisadores podem ajudar também as instâncias estatais através da informação dos resultados de pesquisa. Esse é todo o objetivo, né? Muito bem. Professora Raquel, muito obrigado pela sua participação, agradeço muito mesmo, foi tão enriquecedor, a gente podia continuar conversando por bastante tempo, e parabéns pelo seu trabalho, que é sempre uma inspiração para todos nós. Obrigado. Obrigada. Ficamos aqui até a próxima semana, pessoal, com Atitude TCA Entrevista.